Você está assistindo Giornale Giovana Felice. Apoio Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center. Arquia Empreendimentos Imobiliários e Arquitetura. Facas Coqueiro. Evoa Marketing. Perfecta Artes Gráficas. Psicóloga Janaína Paroli. Protecta Veículos Especiais. Odontologia Lauda. Centro Veterinário Walter e Godoy. E Rede de Postos Aires. Quem conhece, abastece. Especial jurídico dedicado ao Estatuto da Criança e do Adolescente em alusão aos 34 anos de vigência. Neste bloco, teremos um olhar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, nos valendo da experiência do defensor público que atua há 11 anos na Defensoria Pública, no Juizado da Infância e Juventude de Santa Maria, Dr. Juliano Ruschel, formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, especialista em processo civil e penal pela Faculdade de Direito de Santa Maria, a FADISMA, defensor público do Estado do Rio Grande do Sul desde 1º de março de 2013. É professor do curso de Direito da Universidade Luterana do Brasil, UBRA, Santa Maria, em várias disciplinas, sendo responsável pelo Serviço de Assistência Jurídica Gratuita, o SAJUBRA. Ministra aulas no Centro de Ensino Integrado Santa Cruz, o CEISC, e na Fundação Escola Superior da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, FESDEP. Um privilégio ter a sua ilustre presença aqui no Giornale para esclarecer sobre a sua atuação na Defensoria Pública na área da infância e da juventude na comarca de Santa Maria. Afinal, já se somam aí 11 anos de atuação ininterrupta, não é, doutor? Seja muito bem-vindo ao Giornale, doutor Juliano Ruschel. Obrigado, Giovana, uma satisfação muito grande. Agradeço em meu nome, em nome da minha instituição, a oportunidade de estar aqui. Agradeço a você, ao programa, à TV, da oportunidade de falar de um tema tão caro, de dentro desses 11 anos que a gente preza bastante, que é o direito da criança e do adolescente. Então, em primeiro lugar, agradecimento total aí essa oportunidade de esclarecer para a sociedade também alguns pontos aí, como que a gente atua nessa defesa, tá? Então, respondendo já mais ou menos a sua pergunta, nós atuamos em duas áreas, na Defensoria. Vamos elucidar o papel da Defensoria Pública, nessa grande missão dos direitos da criança e do adolescente. Perfeito. E essa área é bastante imensa e gratificante. O pouco que a gente consegue, de modificação e de defesa e proteção dessas crianças e adolescentes é muito para a gente vê na prática. Então, a Defensoria ela atua em duas áreas, tá? Primeiro, na área protetiva, na área civil, que se diz, onde se busca a defesa de todos aqueles direitos da criança. Educação, que ele tenha vagas em escolas, vagas em creche, saúde, busca de medicamentos, tratamentos de saúde, ensino profissionalizante dedicado ao trabalho, mas principalmente nessa área protetiva, o zelo pela defesa das crianças enquanto dentro de suas famílias, tá? Porque o adolescente, a criança tem direito pelo Estatuto da Criança de viver e ser criado dentro da sua família natural. Faça aquela diferenciação, família natural, pais e mães, sim, e as crianças, e depois, não sendo possível, passa para a família extensa, que são os padrinhos, tios, avós, e em último caso, para a família substituta através da adoção. Então, esse primeiro lado, no lado da proteção, se busca que as crianças não tenham seus direitos negligenciados dentro de suas famílias. Daí tem o processo, tem um defensor público que atua na defesa da criança, outro defensor que atua na defesa dos pais, pai e mãe, que seriam os violadores do direito, porque também tem direito à defesa, esses pais e mães, para comprovar, exato, no processo que eles não fizeram aquela negligência. Claro. Então, são várias as atribuições dos direitos da criança e do adolescente, garantindo a proteção legal e o acesso à justiça, a esse grupo de vulneráveis, acesso gratuito à justiça e acompanhamento de todos os processos também.
Perfeito, bem falaste, apontaste muito bem a questão da hipossuficiência, né? A missão da Defensoria Pública é atuar em prol dos hipossuficientes, dos vulneráveis, aqueles que não têm condições de constituir um advogado para a defesa dos seus direitos. E nós costumamos dizer, né, dentre os vulneráveis atendidos pela Defensoria, nada mais que a criança e o adolescente são os mais vulneráveis, né? Além de não ter condições financeiras, não tem uma maturidade para se defender por conta própria, então precisa de alguém que zele pelos seus direitos. Então, nessa parte protetiva, a Defensoria Pública atua em relação à criança e adolescente. E entra aí a grande missão da Defensoria Pública, defender os seus direitos, que é bastante abrangente, doutor, como nos casos de guarda, por exemplo, adoção, tutela, proteção contra a violência, abusos, exploração, negligência, podemos citar vários casos. Perfeito, perfeito. Bem nessa área mesmo. Enquanto as crianças têm seus direitos violados, em caso de maior gravidade, acontece o acolhimento institucional. Por exemplo, em Santa Maria temos as aldeias SOS, o Lar de Miriam, onde essas crianças ficam lá acolhidas por um certo período, enquanto corre o processo judicial em que se apure se tem condições ou não de retornarem para seus lares. Em sendo constatada a possibilidade de retorno, se não, encaminham-se para uma adoção, para uma família substituta, porque, na verdade, busca-se que essa criança tenha o direito de uma vida feliz. Então, não podendo constituir essa vida feliz em seu seio familiar, então passa-se para uma adoção, para ela busque e tenha um lar efetivo, né? Sim, e é uma constante busca de medidas protetivas, né? E também ações penais contra os agressores. Com certeza, além dessa apuração do acolhimento para verificar se pode ou não retornar para os pais, como bem dissestes, em caso de configuração de condutas mais gravosas, que são criminosas, o Ministério Público atua, o Poder Judiciário, e buscam a responsabilização criminal também desses pais, desses familiares, além da destituição do poder familiar, que é aquele rompimento total em caso de constatação que não tem condições de retomarem a guarda dessas crianças e adolescentes. Perfeito. E a Defensoria Pública também fiscaliza instituições que acolhem crianças e adolescentes para verificar, de fato, as condições de acolhimento e tratamento que é dado para essas crianças e para estes adolescentes, proporcionando aí seus direitos. Com certeza, né? Não basta acolhermos a criança para retirar ela de um risco e trazermos para um risco maior. Simplesmente transferir de um local de risco para outro. Então, bem disseste, deve ser analisado, e as equipes técnicas dessas entidades aí são bem preparadas para que fazer um acolhimento, como o próprio nome diz, né? Tirar de um local de risco e dar uma proteção efetiva para essas crianças negligenciadas. Excelente, doutor. E qual o entendimento da Defensoria Pública em relação à redução da maioridade penal para os adolescentes? Perfeito. Um breve apontamento, então, além dessa área protetiva que nós falamos, atuamos na área do ato infracional também, que é quando a criança e adolescente praticam um ato que para os adultos é considerado um crime pelo Código Penal, aqui se chama ato infracional, e a responsabilização deles é através de medidas socioeducativas. Temos medidas em meio aberto e medidas em meio fechado, que é o ápice dos adolescentes que cometem crimes graves, eles podem ser internados. Então, essa internação do adolescente, que aí fora pensam que não dá nada para adolescente, a sociedade às vezes não tem essa noção. Sim, eles podem cumprir até uma internação de 3 anos lá dentro. E se chama socioeducação porque, ao contrário do meio adulto, nos presídios e penitenciárias, onde a pessoa está simplesmente enclausurada, não precisa trabalhar e estudar, aqui os adolescentes precisam trabalhar, fazer oficinas e buscar uma socioeducação para que possam retomar a sociedade. Então, a Defensoria Pública, ou não digo totalmente a instituição, mas esse defensor público, em sua atuação, é contrário à redução da maioridade penal, porque imagina assim, passaríamos um adolescente de 18 anos para 16 e 16 anos em diante iria para um presídio. Lá no presídio ele não tem essa educação, não tem essa possibilidade de retomada de um caminho. Hoje em dia os presídios estão, infelizmente, tomados por facções, então não vemos como bom grado essa redução da maioridade penal. E nos referindo ao sistema prisional brasileiro, né, que enfrenta problemas seríssimos, crônicos de superlotação, a violação de direitos humanos e condições desumanas, incluir adolescentes nesse meio seria apenas para agravar
a situação. Com certeza. Não tem como ocorrer uma ressocialização. Com certeza. Além dessa, na socioeducação, na internação, terem essa possibilidade, tem uma escola do Estado lá dentro, onde eles fazem um currículo, como as outras pessoas que estão estudando lá fora, o que não tem nos presídios. E como falaste, a dignidade, ali no Centro de Atendimento Socioeducativo, eles estão em quartos sozinhos, ou no máximo em 2 pessoas. Nos presídios, 15, 20, 25 pessoas, totalmente indigno, que não ressocializa ninguém. E você argumenta sobre ineficácia na redução da criminalidade. Nesse caso, a reincidência entre jovens que passam pelo sistema prisional tende a ser alta, o que evidencia a falta de eficácia dessa medida. Perfeito. Podemos resumir assim? Podemos, com dados efetivos em pesquisas, que adolescentes... a reincidência em torno de 20% a 25%. Nos adultos passa de 70% a 80%. Então, isso demonstra mais uma vez que a socioeducação ajuda a modificar a perspectiva de vida desses adolescentes. Que é realmente o caminho. É o melhor caminho, no nosso entendimento. E temos que considerar também, não é, doutor, a Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, que estipula a idade mínima de 18 anos para a imputabilidade penal. Então, nós estaríamos contrariando compromissos internacionais assumidos. Com certeza, contrariando o que o resto do mundo pensante tem enfrentado e decidido sobre a matéria. Assumidos pelo Brasil. Perfeito. Não é? Doutor, e no seu ponto de vista, após 34 anos de vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente, quais aspectos ainda podem ser aprimorados para garantir a plena eficácia das disposições previstas na lei? E o que a sociedade pode fazer para contribuir? Perfeita indagação. Eu lhe agradeço a pergunta. Assim, embora muito se cresceu com o Estatuto da Criança e do Adolescente, antes dele tínhamos um Código de Menores que tratava a criança e adolescente como um objeto. Imagina, os pais, na hora que dividiam um divórcio, tinham uma criança e um adolescente como um objeto, uma malinha que levava consigo. Com o Estatuto, eles são sujeitos de direitos, modificou muito a perspectiva deles, na defesa e proteção deles, mas ainda temos muito a evoluir ainda como sociedade, como bem perguntastes, a questão protetiva, principalmente com políticas públicas que façam efetivamente essa criança e adolescente sair dessa engrenagem do crime, que hoje em dia eles estão sendo captados por facções muito facilmente. Antigamente tínhamos nossas praças de esportes, praças culturais, onde os adolescentes praticavam isso. Hoje em dia, infelizmente, nossas praças estão deixadas ao consumo de drogas e, então, nós como sociedade, bem o Código fala, não é só compromisso da família, mas do Estado e de toda a sociedade, a defesa da criança e do adolescente. Então, embora o ECA, nós resumimos, tenha apresentado um marco importante na proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes no Brasil, ainda há muito a ser feito para que essa conscientização seja maior, para que tenhamos uma sociedade melhor. E nesse sentido, para garantirmos essa plena eficácia, a colaboração entre o Estado, a sociedade civil e o setor privado são fundamentais. Todos esses personagens que você citou, são determinantes para enfrentarmos esses desafios, que é a criminalidade. Com certeza, podemos dizer que seriam todos uma engrenagem desse sistema de proteção de criança e adolescente. Família, Estado, nós como sociedade em geral, as pessoas do ente privado também. Então, tudo que nós pudermos fazer em prol das crianças e adolescentes é um caminho para uma sociedade melhor. Vamos batalhar, realmente, pelo desenvolvimento integral, e a proteção dos nossos jovens. Proteção integral, isso aí. Perfeito. Agradeço a sua missão enquanto defensor público, seu trabalho, a sua atuação há 11 anos em Santa Maria, um trabalho profícuo e bastante reconhecido. Dr. Juliano Ruschel, obrigada pela sua presença, a sua contribuição para um programa informativo, educativo e esclarecedor, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que completa 34 anos, salientando que a Defensoria Pública é essencial para garantir o acesso à justiça e igualdade de direitos a todos estes entes. Perfeito. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. A Defensoria está de portas abertas aí para atender essas pessoas vulneráveis e, dentre elas, crianças e adolescentes, que é o nosso maior foco protetivo atualmente. Foi um grande prazer e o programa continua à sua disposição e à disposição da Defensoria Pública. Obrigado, eu que agradeço. Estamos encerrando o especial jurídico que contou com a presença da delegada titular
da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, DPCA, doutora Luísa Souza, e do Defensor Público do Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Santa Maria, doutor Juliano Ruschel. Obrigada pela sua audiência, um agradecimento aos patrocinadores e apoiadores. Até a próxima edição. Giornale Giovana Felice. Oferecimento. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Mais de um século a serviço da saúde. Unimed Santa Maria. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Zana. Visite nossas lojas em Santa Maria, no Calçadão e Royal Plaza Shopping. Pampeiro Volkswagen. Há 64 anos fazendo de cada cliente um amigo. Rede Super, a rede da sacola amarela. Multirural Agrocerealista Ferigolo, benefícios em todos os campos. E Unicred, a cooperativa de investimentos com soluções financeiras para você e para o seu negócio.